Olá, você já percebeu algum comportamento em alguma criança da sua convivência que destoe do comportamento da maioria das crianças na mesma faixa etária ou de faixa etária aproximada? Se você é pai, né, mãe, se você percebeu no seu filho ou em alguma criança da sua família ou profissionalmente, enfim, alguma criança com comportamentos que realmente destoaram, esse vídeo então é para você, porque hoje nós vamos entender melhor algumas questões referentes ao transtorno do espectro do autismo e os critérios diagnósticos para o transtorno, né, para o TEA, e sinais precoces de autismo, né, para que a gente fique sintonizado e consiga então identificar precocemente esses sinais e intervir da melhor maneira. Então, se você é pai, mãe, educador ou apenas quer entender mais sobre o TEA, esse vídeo é para você. Eu sou a Fábia Lumertz, especialista em inclusão e desenvolvimento infantil, e estou aqui para te ajudar a navegar nesse universo do autismo com informação de qualidade e muito acolhimento. Então, agora em 2025, saiu uma nova pesquisa nos Estados Unidos, que é feita por um órgão que eles têm lá chamado Centro de Controle e Prevenção de Doenças. E o índice que saiu agora, então, é que uma a cada 31 crianças estadunidenses está no espectro do autismo. Isso quer dizer, gente, pensando em proporção, que a cada 100 crianças a gente vai ter em torno de 3 crianças no espectro do autismo. Então, esse é um número que nos traz uma urgência e nos fala da importância e da iminência da gente tratar desse assunto, né? Esse é um assunto sempre relevante, só que a cada nova pesquisa do CDC aumenta esse número de crianças no TEA, né, a cada 100 crianças. Então, isso nos traz para mais perto, para uma urgência maior, que a gente então trate desse assunto com informação de qualidade, informação científica, mas sempre de cunho humano, né? A ciência, o amor e o afeto imbricado, então, no auxílio às nossas crianças e às famílias, né, dessas crianças com TEA. Então, partindo dessa informação, desse número, né, tão importante que surgiu, a gente vai falar agora dos sinais precoces de autismo e dos critérios diagnósticos. Por que isso é tão importante, né? Porque quanto antes os sinais são identificados, talvez até antes de um diagnóstico confirmatório fechado, antes a gente pode começar a trabalhar interventivamente, de uma forma amorosa, a partir da ciência, para ajudar a nossa criança, para que ela tenha mais qualidade de vida e a sua família também. Então, nesse momento a gente pensa em alguns sinais, gente, que vão aparecer antes da gente conseguir fechar um diagnóstico. Depois a gente parte para critérios diagnósticos propriamente ditos. Alguns dos sinais que aparecem antes, então, antes de um ano, enquanto bebê ainda, um dos muito importantes, assim, valiosos, assim, para observação, é aquela criança que perde habilidades já adquiridas. Então, a nossa criança já balbuciava. Ela tem 8 meses e ela já balbuciava. E ela para de balbuciar. Ou ela já tinha o sorriso social, aquele sorriso que a criança dá de volta quando a gente sorri para ela tá no colinho e a gente tá ali com ela, empenhado ali, né, naquele afeto com a nossa criança, e a gente sorri e ela já sorri de volta, e ela sorri esperando mais sorrisos nossos, né, e de repente ela para, ou ela não se volta mais para sons, ela é chamada pelo nomezinho e ela não se volta mais para quem está chamando. Esses são sinais precoces que podem ser indicativos de TEA, que já são motivo para a gente procurar ajuda profissional, para a gente já começar algum tipo de estimulação. Mas esses são sinais precoces que nos alertam. Mas os critérios realmente, critérios diagnósticos, de fechamento de diagnóstico para TEA, eles são baseados no DSM-5, Manual Diagnóstico e Estatísticos de Doenças Mentais dos Estados Unidos, né? Ela é publicada pela Associação Americana de Psiquiatria, o último é de 2015, então.
E nesse manual, então, nesse DSM-5, a gente vai ter 3 critérios diagnósticos. O primeiro critério diagnóstico, segundo o DSM-5, é o déficit na comunicação social. O que é isso, né, gente? Déficit na comunicação social é exatamente o que está dizendo, tá? É um déficit na forma da comunicação. Existe comunicação, mas a comunicação de uso social ela é deficitária. Então, a gente vai ter aquele exemplo daquela criança que tem um hiperfoco em dinossauros. Mas ela chega numa reunião de família onde o assunto é totalmente diferente, mas ela vai falar dos dinossauros. Então, ela está se comunicando, mas tem um déficit na comunicação social. O que eu comentei antes, né, nos sinais precoces, então, de TEA. A criança que não está devolvendo o sorriso social. O sorriso social para um bebê que não fala ainda, ele é comunicação social. Porque é uma criança que quando sorri de volta, ela está dizendo que ela gostou do sorriso e que ela quer continuar com esses sorrisos. Isso é comunicação social. Mesmo que não tenha uma oralidade no sentido de fala, né? Até porque não se espera a fala de um bebê, mas a gente espera esse comportamento social, né? De dar os bracinhos para ser pego por alguém que, né, da intimidade da criança, o pai, a mãe, vô, professora, né, enfim, e ela não dá os bracinhos, né? Ela tá mamando, por exemplo, no peito, e ela não fica olhando para a mãe de tempos em tempos. Então, isso tudo, gente, é comunicação social. Então, esse é o primeiro, então, né, dos grandes critérios para que, né, enfim, que exista essa possibilidade do diagnóstico de TEA. Prejuízo na comunicação social. Comunicação social é fala, comunicação social é sorriso de volta, comunicação social é entender o que está acontecendo no ambiente e se adequar àquela situação. Então, o primeiro critério, déficit na comunicação social. Segundo critério, comportamentos repetitivos e interesses restritos. Esse é o segundo grande critério, então, diagnóstico para TEA. Comportamentos restritos. Apego à rotina. Aquela criança que se mudar o caminho para levar ela para a escola, ela fica muito desorganizada. Se tirar algum móvel da casa, trocar de lugar, que tem que comer sempre no mesmo horário, muitas vezes os mesmos alimentos, né? Então, comportamentos restritos, repetitivos, né? Tudo que envolve manter uma rotina rígida entra nesse critério. Então, rotina rígida, hábitos rígidos, dificuldade com mudanças, o caminho estava interrompido e a família teve que mudar o caminho para levar a criança para a escola. E ela se desorganiza e demora muito para voltar ao seu estado mais tranquilo. Então, entra dentro desse critério. O brincar repetitivo, o carrinho. Em vez de brincar de carrinho de uma forma usual, ela fica girando a rodinha do carrinho e olhando. Né? É um interesse, né, enfim, bastante restrito, bem específico, né? Normalmente são coisas muito específicas, como girar o carrinho, girar a moedinha, olhar ventilador de teto. Tudo isso entra nesse critério, então, desses comportamentos restritos, né? Interesses restritos, comportamentos repetitivos, apego, né? Um apego assim muito grande a rotinas, a padrões de comportamento, a localizações, né? De ter que estar sempre tal coisa em tal lugar. Do chinelinho já está gasto, mas ela não aceita usar um outro chinelo. Fronha de travesseiro, de ter que ser sempre a mesma. Então, na vida prática, né, isso se traduz numa série de situações, mas é nesse sentido, assim, de estar apegado a uma rotina, de estar apegado a objetos e a formas de usar esses objetos. E o terceiro grande critério, então, é o início na primeira infância. O TEA, gente, transtorno do espectro autista, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, a gente vai ter uma configuração cerebral diferente, diferenciada. Se a configuração cerebral é diferenciada, isso tem que se manifestar na infância, porque o cérebro, enfim, né, ele é um órgão que vai controlando e vai moldando e vai indicando a forma da gente se manifestar no mundo.
Então, se o transtorno é do neurodesenvolvimento, tem que se manifestar logo na primeira infância. Quando o autismo não é tão grave, né, de um nível de suporte 1, por exemplo, isso é só um exemplo, né, às vezes alguns sintomas são brandos. Então, muitas vezes a criança já está com uma idade, já está com 4, 5, 6 aninhos, até que saia um diagnóstico. Porém, sinais precoces, eles existiram, né, porque a forma de desenvolvimento da criança foi diferenciada, só que às vezes realmente um sintoma aqui, outro sintoma ali, ele passa batido. Mas o início sempre vai ser na infância. Esse é o terceiro grande critério, então, que a gente vai ter no DSM para TEA. Então, critério 1, déficit na comunicação social. Critério 2, relativo aos comportamentos e aos interesses restritos. E o critério 3, início da infância. Identificou algum desses sinais em alguma criança com a qual tu convive, o teu filho, sobrinho, enfim, alguma criança da tua convivência? Se tu identificou algum desses sinais, não fecha teus olhos. Procura um profissional habilitado, um profissional que tenha experiência com TEA, um neuropediatra, um psicopedagogo, que possa te auxiliar com uma avaliação, te ofertar, enfim, né, intervenções, te dizer onde ir, o que fazer, ou o próprio profissional, enfim, né, te ajudar numa avaliação e nas intervenções, que isso é muito importante, muito, assim, não dá para perder tempo. E se tu quer saber mais, deixa aqui teus comentários, tuas experiências, vai ser muito bom a gente poder fazer, então, essa troca, né, de experiências, de informações de qualidade, embasadas cientificamente, com amor, com afeto, pensando na melhoria da qualidade de vida da nossa criança e da família. Se esse vídeo foi útil, curte, compartilha, se inscreve para mais conteúdos como esse, envia para aquele teu amigo, parente, amiga que tem uma criança que pode estar então nesse momento, né, de identificação de sinais, de procura de ajuda. Toda ajuda sempre é válida quando a gente está com uma criança que a gente tem dúvidas sobre o desenvolvimento dela e a gente quer ajudar. Então, mais importante e tão importante quanto, lembre-se, autismo não é um limite, autismo não é uma sentença. Autismo é uma forma diferente de ver e sentir o mundo. E toda criança com o apoio adequado, com afeto, com as intervenções adequadas, ela está no mundo para se desenvolver e brilhar. E nós estamos aqui para trabalhar com essa criança pelo bem dela. E eu sou a Fábia Lumertz, então, e estou aqui para isso, para compartilhar conhecimento de qualidade com muito afeto e sempre focando no desenvolvimento pleno e feliz das nossas crianças.